Olá pessoas, como que vocês estão? Então, eu resolvi ligar esse vídeo, começar a gravar, porque eu terminei de ler um livro e eu falei, vou fazer uma resenha. Sei fazer resenha? Nunca fiz, mas também vou estar aprendendo aqui com vocês. Terminei de ler um livro aqui, pleno domingo, um domingo meio friozinho, mas aí resolvi finalizar o meu livro que se chama Aprenda como Einstein, que são técnicas de aprendizagem acelerada. Foi um livro que foi uma escolha meio aleatória. Estava na minha biblioteca, em algum momento da minha vida eu coloquei lá e eu resolvi ler. Ele é bem curtinho, é menos de 100 páginas, então você consegue ler em um dia, 2 dias, dependendo do seu nível de velocidade de leitura mesmo e tempo. É um livro que eu não achei cansativo de ler e muito prático, ou seja, ele te dá orientações sobre técnicas de memorização e te faz aplicar na hora para ver se de fato você compreendeu. Como por exemplo, ele fala muito do Palácio da Memória, então ele utiliza exemplos para que você consiga compreender como que funciona esse método. E de fato, o Palácio da Memória, para quem conhece, é simplesmente você ter em mente um lugar, um espaço que você está muito habituado, que você sabe exatamente os detalhes, que no meu caso eu utilizei a minha casa, então como eu fui criada aqui, eu sei o caminho inteiro da casa. Então esse espaço eu utilizei para colocar imagens que são normalmente um pouco esdrúxulas, para eu poder lembrar, por exemplo, de uma lista de compras, uma lista de afazeres. Pra mim, só funciona pra isso. O Palácio da Memória, ele é muito interessante quando você precisa memorizar algo específico, algum padrão, por exemplo, lista de compras, lista de tarefas, que aí você consegue lembrar. O próprio livro, ele te dá algumas sugestões ele te guia mesmo nesse pensamento de criar o Palácio da Memória. Por exemplo, eu vou colocar algumas palavras aqui uma lista de compras que eu tenho que fazer. Então, eu vou desenhar isso na minha mente. Eu vou realmente criar eu vou imaginar de forma criativa como que eu deveria lembrar dessa lista. Então, abri o portão de casa, várias crianças tacando vários tomates no meu portão. Entrei, olhei pra mesinha, a mesinha que tem logo de frente, e tá enxado, derramado por tudo quanto é parte em cima da mesinha, molhando todo o pano. Continuo andando pelo corredor, percebo que o chão tá cheio de lâmpada quebrada, cheio de caco de vidro por conta das lâmpadas. Então tem que entrar com muito cuidado. Eu subo as escadas e dou de cara com uma vaca no meio do meu caminho. Eu atravesso o caminho, normalmente entro na sala. Na sala tem uma mesinha de ovo enorme logo no chão. Vou andando mais um pouquinho, tem a minha parte onde que fica os vinhos. E quem tá ali? Tá ali a Beyoncé tomando um vinho. Beleza. Continuo subindo as escadas e o chão tá cheio de sabão, porque a minha mãe resolveu fazer uma limpeza no chão, porque ela sempre reclama que ali tem muita poeira. Resolveu limpar o sabão inteiro. Pra pular desse sabão, eu preciso atravessar uma tesoura que fica assim, ó, o tempo todo. Então eu tenho que pular no momento certo essa tesoura. Entrei no meu quarto e quem tá lá? Tá a minha melhor amiga comendo sorvete. Agora vamos rebobinar e ver o que eu precisava comprar. As crianças tacando tomate num portão, preciso comprar tomate. O chá todo derramado na mesa, preciso comprar chá. Vou pelo corredor, lá tava cheio de caco de vidro por conta de lâmpadas quebradas, preciso comprar lâmpada. Eu subo a escada e tem uma vaca enorme, preciso comprar leite. Chego na sala, tinha uma decoração de formato de ovo, eu preciso comprar ovo. Eu passei pela subida onde tem a escada pro meu quarto e ali tem a Beyoncé tomando vinho, eu preciso comprar vinho. Eu subo as escadas pra de fato entrar no meu quarto agora e meu chão tá cheio de sabão, preciso comprar sabão. Pra conseguir pular do sabão, eu precisei pular uma tesoura, ou seja, preciso comprar tesoura. Chego no meu quarto, tem a minha melhor amiga comendo sorvete, preciso comprar sorvete. Então, assim, faz sentido, de fato eu consigo me lembrar, eu já fiz essa técnica algumas vezes e de fato funciona. Mas pra estudo, assim, pra algum conteúdo que eu esteja querendo aprender, pra mim não serve muito. E no livro ele deixa muito clara essa diferença da memória de longo prazo e a memória de trabalho, que também pode ser chamada de memória de curto prazo. A memória de longo prazo é aquela que de fato você armazenou na sua mente, então você consegue acessá-la facilmente diversas vezes. Já a memória de curto prazo é aquela que
É perdida, se você não utilizar, ela é perdida. É uma informação que o seu cérebro acabou considerando que não era tão necessária, porque você simplesmente não acessou mais aquele conteúdo, e ela acaba sendo perdida. E um dos maiores desafios das pessoas que estudam é justamente trazer aquela memória que seria para curto prazo para longo prazo. Então, o livro ele dá algumas técnicas relacionadas a isso. E algo muito interessante também que me chamou a atenção no livro é porque teve uma questão que, por exemplo, está exatamente escrito assim, ó. Estamos equipados com incríveis sistemas de memória visual e espacial. Isso justamente por conta da nossa ancestralidade. Nossos ancestrais, eles precisavam decorar o caminho de casa, precisavam decorar aquela planta que tinha características comuns de ser venenosa. Então, eles tiveram que ter essa adaptação visual, essa memória visual e espacial muito bem feita. E quando eu puxo pro meu lado, pra minha profissão de nutricionista, eu consigo fazer uma analogia com o emagrecimento. Por quê? O emagrecimento, às vezes, ele se torna tão difícil de ocorrer justamente por conta da trava fisiológica que nós temos. Emagrecer não é fisiologicamente comum, vamos dizer assim. Se a gente for pensar nos nossos ancestrais, antigamente eles precisavam passar horas caçando para de fato ter acesso ao alimento. Ou seja, o nosso corpo ele teve que se adaptar para que a gente sobrevivesse. Então, simplesmente, como a gente tinha que ficar muito tempo sem comer, o nosso corpo ele conseguia trabalhar de forma mais eficiente sem gastar tanta energia. Para que justamente. Mila! Então, o nosso corpo ele teve que se adaptar justamente para que a gente sobrevivesse. Então, o que me fez ter uma noção muito mais ampla de que você dificilmente entende algumas habilidades que temos hoje se você não entender a nossa ancestralidade, os nossos ancestrais, os nossos antepassados. Porque diz muito do que a gente é hoje. Então, essa capacidade melhor de memorizar formatos visual, essa memória espacial e também essa dificuldade de emagrecimento, ele vem muito do que os nossos antepassados passaram. Então, por sobrevivência, por adaptação fisiológica, teve essas mudanças. Então, de fato, o emagrecimento, em algum momento, ele dá uma trava justamente porque é o seu corpo tentando te proteger, fazendo uma adaptação fisiológica para que você sobreviva. Porque ele entende que você está passando por um processo de restrição alimentar, ou seja, de fome, vamos dizer assim. Então, ele se adapta para que você sobreviva. Lógico que hoje em dia a gente tem diversas estratégias para driblar esse chamado efeito platô. Mas esse assunto para outro vídeo, né? O foco aqui é outro. É só uma analogia mesmo, que é muito interessante de ser feita, porque você consegue fazer conexões neurais. No texto falava sobre memória visual e espacial, mas mesmo assim eu consegui fazer uma conexão neural sobre uma área do meu trabalho. Já que eu falei sobre esse assunto, dá para puxar um outro termo que é muito falado nesse livro, que é a questão de fragmentos, que a forma que eu interpretei era nós aprendemos pequenas coisas ao longo da nossa vida, ao longo dos nossos dias, e quando a gente está, por exemplo, em uma conversa, a gente consegue fazer diversas conexões neurais. Ou seja, aqui fala muito sobre a necessidade também da água quando a gente está em processo de aprendizagem, porque a água é fundamental, tanto para transporte de nutrientes, até mesmo para que a gente não fique desidratado, para que diversas funções essenciais do nosso corpo ocorram. Então, eu tenho um conhecimento sobre a água e tinha um conhecimento separado sobre a parte cognitiva e aprendizagem. Só que eu consegui fazer esse link, essa, de fato, conexão neural de encaixar os assuntos diferentes em uma mesma situação. Então, isso é fragmento, é você conseguir aprender o básico, conseguir entender o raso. Porque é muito comum a gente querer resolver problemas que são macro, problemas que são muito mais complexos, sendo que a base, ela tá muito falha. Se você pegar um tema, por exemplo, no meu caso, eu pego lá um assunto que é muito comum na minha área, resistência à insulina, paciente que tem resistência à insulina. E eu vou colocando tópicos do que eu lembro sobre resistência à insulina e depois eu desenvolvo cada tópico que eu coloquei. Se ficou alguma lacuna, alguma coisa que eu não consegui responder, é porque tem alguma falha ali. Então, há essa necessidade de você completar essas lacunas para, em algum momento, evoluir. Porque você sempre vai partir de uma
aprendizagem que você já contém, algo que você já adquiriu, que já foi para memória de longo prazo, e assim você vai evoluindo e aprendendo cada vez mais assunto e tendo mais informações sobre aquele tema. Então, isso é muito comum de a gente tentar aprender informações que são extremamente complexas, sendo que o básico não sabia, não sabe, né? Então, não adianta você querer entender uma alteração que ocorre no corpo se você não sabe nem como que é o corpo normal, sem nenhuma alteração. É basicamente isso. E claro, esse livro também traz a necessidade de revisão espaçada, que eu também já sabia que é uma das estratégias mais inteligentes e interessantes quando a gente fala em guardar em transformar aquela memória de curto prazo para uma memória de longo prazo. Você acessar algumas vezes o mesmo conteúdo que você quer de fato aprender, faz com que o seu cérebro compreenda que aquele assunto é importante, ele é utilizado e que eu vou precisar dele em algum momento. Então, é uma técnica que eu inseri na minha vida. Palácio de memória é muito difícil usar. Eu vou tentar encontrar aqui as notas que eu fiz durante a leitura. Também fala sobre a leitura eficiente, que aí a gente entra naquele termo de velocidade, eficiência e retenção. A minha questão, a velocidade aumentou bastante, mas ainda não é de uma forma que comumente as pessoas orientam, que é você tentar não ler mentalmente. Que eu ainda faço, que é voz vocalizações, deixa eu ver aqui. É fazer subvocalizações. Eu ainda faço isso. Na minha mente, eu ainda leio as palavras como se eu estivesse falando. Então, isso de fato torna a minha leitura muito mais lenta. Mas ainda eu não consegui evoluir. E tudo bem, porque eu tô melhor do que antes. Pelo menos a minha compreensão tá muito melhor do que antes. E eu sei que isso vai evoluir conforme eu vou lendo cada vez mais e tornando isso um hábito da minha vida. E também agrupar palavras. É uma dica que o livro traz de você não ler uma palavra isoladamente. Você sempre tentar agrupar duas e ir evoluindo. 3, 4, 5, 10 palavras. E isso torna a sua velocidade de leitura muito melhor, né? Mas no momento eu não tô pensando em velocidade, eu tô muito mais pensando em compreensão. E eu acredito que esse agrupamento de palavras, ele vai acontecer de forma gradativa, conforme eu for lendo e lendo cada vez mais. Também traz essa questão de reter o conteúdo, que tudo bem, a gente entende que a leitura ela é algo passivo, mas você questionar aquele texto que você está lendo é muito mais proativo, você consegue absorver muito mais conteúdo, entender, você se perguntar o que eu entendi desse texto, para que eu vou utilizar isso, ele é aplicável ou não, é você de fato questionar aquilo que você está lendo, porque é isso que pode te trazer mais retenção do conteúdo. Você não ficar nessa forma passiva. Então, eu costumo muitas vezes ler o parágrafo e ao final do parágrafo falar em voz alta o que eu entendi daquilo ou se eu não entendi absolutamente nada. Então, no início era muito do não entendi absolutamente nada, porque era realmente uma questão de hábito, de estar começando a entender o funcionamento da leitura de livros, enfim. Hoje em dia não, hoje em dia eu consigo terminar um parágrafo e ter uma opinião, uma síntese sobre algo que foi dito ali. E, de fato, eu consigo absorver muito mais hoje em dia. Algo também muito interessante é eles falarem da necessidade da melhor maneira de se tornar um especialista, praticando. Isso também é muito claro de que você aprende muito mais fácil quando você aplica, quando você traz aquilo para uma realidade aplicável mesmo, quando você traz isso para o seu dia a dia, como que você vai utilizar aquela ferramenta. Normalmente a gente tenta absorver o máximo de conteúdo que é disponível. Por exemplo, numa videoaula, eu tenho o hábito de querer, eu que tinha, né, na verdade, o hábito de querer saber exatamente cada detalhe que foi falado, sendo que nem tudo que foi falado é algo aplicável no meu dia a dia. Então, às vezes eu simplesmente preciso saber. Por exemplo, um paciente que é diabético, eu preciso saber o que é diabetes, como a nutrição pode ajudar, quais alterações ocorrem no corpo desse paciente e como tornar isso mais fácil na adesão do meu paciente, por exemplo. Eu posso pensar nesses 4 pontos porque já é um caminho para a resolução do problema dele. Ao invés de pensar, autor tal disse que a diabetes é isso, 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 isso. Outro dizia, diabetes é isso, isso, isso. São termos muito teóricos que na realidade você não consegue aplicar. Se você não compreende, se você só está em busca de gravar termos, gravar conceitos, fica realmente muito mais difícil de você compreender.
Então, eu sei o que é diabetes, eu sei como meu paciente normalmente age fisiologicamente, então eu sei como tratar esse paciente também, porque voltado para nutrição, obviamente. Eu sei quais alimentos eu devo ofertar, quais alimentos ele deve evitar, eu sei quais alterações bioquímicas nos exames dele vai ter normalmente. Entende? Como é algo muito mais aplicável e palpável, ao invés de você só viver em busca de conceitos de. Ninguém vai chegar pra você e falar assim: me diga o conceito de diabetes. Pode acontecer, pode. Mas assim, você vai até saber dizer sobre o conceito de diabetes, mas nas suas palavras. É quando você para de simplesmente replicar o conceito do que o outro disse. Eu não cheguei nem a mostrar a capa do livro. Você deve estar falando assim, tá, minha querida, você. Na verdade, tá na capa, né? Tá na capa do vídeo. Provavelmente eu coloquei na capa. Mas é esse livro aqui, ó. Gente, tá invertido pra vocês, provavelmente. Mas você tá lendo no tablet. Tô lendo no tablet. Gente, pra mim, ler de forma digital, em algum aparelho, é muito mais prático, porque eu consigo ter acesso em qualquer lugar. Ah, mas você pode ter o livro em qualquer lugar. Mais ou menos, porque tem lugares que, por exemplo, é escuro, ou então o livro amassa, eu não gosto, não gosto. Então, pela praticidade, eu prefiro ler do digital, mas eu também gosto dessa experiência de ter o livro em mãos. Só que eu não parei de botar desculpas, que o livro físico ele é muito mais complicadinho pra mim, na minha vida, na minha rotina de inserir. E eu não lia. Então, simplesmente eu falei, chega de colocar desculpas. Se o problema é o livro ser físico, porque é ruim para levar para tudo quanto é lugar, sendo que o celular, por exemplo, eu tenho em qualquer ambiente que eu estiver, meu celular ele vai estar junto e eu posso ler em qualquer momento, e foi isso que eu fiz. Aí eu parei de dar desculpas e, como vocês podem ver, esse livro aqui eu li em 2 dias. 2 dias, porque eu não consegui, eu tive que sair. Mas li em 2 dias e, assim, super prático. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Chama de resenha? Nem sei, porque eu simplesmente liguei a câmera aqui e comecei a falar sobre o livro, esse último livro que eu acabei de ler. Tem, na verdade, uns 15 minutos que eu terminei de ler. E achei interessante vir aqui passar pra vocês. É isso. Um beijo.